Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o título, não é? Tá, começou. Sou o presidente, né? Por vezes me perguntam, como é que eu cheguei até aqui? Pois é, uma história longa de como o senhor chegou até aí. Inacreditável. Sem um partido pequeno, 7 segundos de televisão, sem fundo partidário. Basicamente, pela uma história de vida e mídias sociais. Pois é, a internet com certeza foi determinante nisso daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele foi um grande marqueteiro, que coordenou tudo, né? De casa. E vendendo quem chama a verdade. E a verdade dói. Né? Uma parte da população não está acostumado com ela, gosta de mentiras amenas, me acusa de grosso, né? E de outras coisas mais, né? Mas eu entendo que a população fez sua escolha. Fez, em 2018. Uma eleição de 2018. A eleição de 2018, ela foi bastante... Vamos falar sobre isso já, mas só rapidinho. Cara, ser presidente, assim, pessoalmente, deve ser a pior fase da tua vida. Quando eu me elegi, eu perguntei, meu Deus, o que eu fiz para pagar esse preço? Eu sabia das consequências. Logicamente que elas foram potencializadas com outras coisas que aconteceram. Pandemia, falta d'água, guerra lá fora. E parte da população não entende o contexto mundial. O problema foi para o mundo todo. Atira em cima de você. Preço de combustíveis, pelo amor de Deus. Produtos da cesta básica, o mais humilde, pagando óleo de soja R$13 no litro. O arroz chegou a R$40 o pacote de 5 quilos. Mas era diferente, acabou se provando diferente do que se esperava? Não, olha só. Eu sempre baseei na verdade, né? O João 8,32. E nas minhas lives, que a minha imprensa, mostrando a verdade. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu estava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa tradicional, o Brasil é o pior país do mundo, era o grande incompetente responsável por tudo o que aconteceu. Se fosse só no Brasil o problema, pode me culpar. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. Você diria que não tem nenhum veículo de mídia que te ajuda? Não digo ajudar. Tem alguns, se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, por exemplo, os Pingos Is, tá? A Jovem Pan como um todo, né? Tem matéria também que entra no Record, no SBT. Agora, aquela grande imprensa, não existe boa notícia. Quando tem uma boa notícia, tem uma vírgula, uma conjunção adversativa, mas... Né? E não tem boa notícia. Gostei da conjunção adversativa. Eu sou ex-professor, cara. E eu fiz letras português e inglês, então eu gostei dessa daí. E eu estudei o português, eu tinha dificuldade, pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Onde aprendi o português. A primeira lição, artigo masculino definido singular. Daí você vai em frente. Também aprendi, tinha dificuldade de eletricidade, queria fazer concurso, né? Eletricidade, fiz também IUB. E a gente fazia as provas no IUB, Instituto Universal, chegava a prova, fazia, às vezes não sabia uma questão, não pegava cola não, deixava em branco, respondia da melhor maneira possível, mandava para a correção. E de vez em quando tirava nota 7. Tu não colava, presidente? Não colava, tinha nota 7. Eles não devem ter arquivado isso tudo lá, porque são milhares de pessoas que faziam esses... E já faz muito tempo também. Cursinho, né? Foi nos anos 70. Pois Eu também fazia, como eu entregava jornal para o Estado de São Paulo, eu tinha 15 anos, 70, eu colaborava com o jornal fazendo palavras cruzadas. Eu fazia palavra cruzada, preenchia, pegava ali os sinônimos e mandava para o Estadão. E tem umas 20 publicações minhas aproximadamente desse jornal. E quando chegava o jornal, que eu abria lá em Eldorado, né, chegava 1h da tarde, e tinha uma palavra cruzada minha, eu não entregava o jornal, eu batia na porta, na página tal tem uma matéria sobre Eldorado Paulista aí. Já fazendo campanha, quem sabe, né? Entendi. Antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar rapidamente aqui dos patrocinadores. Começando pela Insider, que é essa camisa aqui. Começando por onde? Pela Universos?
Então mentira. Começando pelo Universos, cara, é um jogo, na verdade. É um jogo desses play to earn aí, um jogo que você ganha as NFTs e tal. E tem uma notícia interessante, porque você sabe que o jogo ainda não lançou, mas a primeira whitelist acabou de ser liberada. Então você pode ir lá. Basicamente, você pode se inscrever para concorrer à possibilidade de ter uma NFT com uma condição totalmente diferenciada, tá? Nessa whitelist você pode ganhar uma caixa Gold com 80% de desconto lá, e nessa caixa Gold vai ter uma nave que é para você usar no jogo. Esses jogos de NFT e tal, você vai jogando e vai adquirindo essas NFTs. No caso desse jogo aí, as naves, os personagens, não sei o quê. E essa oportunidade aí é só para... Tem poucas vagas, a quantidade é limitada. Você precisa andar logo, porque isso vai rolar até o dia 12 de agosto, que é sexta-feira. Então, entra nas redes sociais dele, que tá tudo aqui na descrição, entra no Discord, tá bom? Vai lá, se inscreve nessa whitelist aí, porque, como eu disse, vagas limitadas, tempo limitado, tá bom? Esse jogo vai revolucionar, porque esse daqui é sério. É uma equipe totalmente brasileira, tem na verdade, umas consultorias internacionais, inclusive um cara da NASA faz parte do time. Então, entra lá, as redes sociais estão todas aqui na descrição, e o Discord também. Então, tem o QR Code também, beleza? Faltou alguma coisa aí, Borba? 100 naves. Hã? Fala que é 100 naves. São 100 naves. Pois é, são 100 naves, então é uma quantidade limitadíssima. Posso colaborar aqui na propaganda aí? Claro. São gamers. É. Isso. Então, boa noite aos gamers de todo o Brasil. Dizer que, independente de qualquer coisa, desde 2019 nós temos diminuído o imposto de importação para produtos que compõem os gamers. Tá? Por exemplo, aqui, 2019, 20 e 21. Passamos, então, a questão dos jogos eletrônicos, de maneira geral, de 50%, atualmente 20%. Tá? E assim, os componentes, etc., vão diminuindo. Isso daí todo não tem mundo nada gosta. a ver com o meu programa, como começamos em 19. Nós temos o governo que mais diminui impostos no Brasil. E os gamers não ficaram de fora. Afinal de contas, né, o gamers é negócio também. É negócio também, com emprego, certeza. é negócio. Esse aspecto aí do governo que você falou sobre diminuir muito os impostos aí, eu li sobre isso também, quero conversar sobre isso também, porque tem uma outra... o lance do superávit primário, que eu queria saber como é que vocês chegaram nesse resultado diminuindo impostos, mas vamos falar sobre isso já. Tem também a Insider, que é essa camisa aqui que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt, que, ela tem várias características muito interessantes. Por exemplo, você não precisa passar ela depois que você lava, ela tem uma ação bactericida, ela não deixa o fedor sair. Então, se você fica fedendo, o fedor fica só pra dentro. Certo? Sim, presidente. Você vai ganhar um. Aí, presidente. Opa, obrigado aí. Pra você aí, uma camisa da Insider, pra tu experimentar aí. Vamos usar na próxima live. Isso, boa. E tem um boné, esse bonezinho aí de Trapper. O bonezinho não tem marca de nada aqui, o bonezinho? É só a camisa, mas nada? É uma camisa bem básica, assim, que ela Não tem nada escrito aqui, pô. Não tem nada escrito, pô. Eu prefiro assim. O que você prefere? Porque se for dormir com a dona Michelle, não vai sentir. Se eu sem tomar banho, não vai sentir o cheiro, é isso? Bom, se você for dormir com ela sem tomar banho e sem tirar a camisa, ela não vai sentir teu cheiro. Então, mas a Insider não tem só camisa, tá bom, gente? Eles têm uma linha de produtos, na verdade, e a mais nova adição é o boné. Lá no site deles, assim, também não é só preta, tem de várias cores diferentes lá. Entra lá, insiderstore.com.br. Hoje o cupom é FLOW20, porque hoje você vai ganhar 20% de desconto, geralmente é 10%. Não é que o presidente tá aqui, né? É diferente. 20% de desconto na tua compra, tá bom? Ela, você conhece. Se você não conhece, passa a conhecer. Entra lá, insiderstore.com.br. Levinha, gostosa, conforto térmico top, beleza? Não perde a oportunidade. É isso. E, já que eu tô falando aqui da marca dos outros, deixa eu falar um pouco da minha também. Você sabe que a gente começou em 2018, era só um podcast. Era eu, o Monark e o Jean. E o nosso objetivo, cara, isso é interessante, era a gente se tornar relevante o suficiente para conversar com as pessoas mais relevantes do Brasil. E, é importante para mim, é um marco, na verdade, na minha vida, poder conversar com o senhor aqui hoje, porque você é o presidente do Brasil, sabe? Para mim é uma coisa impressionante, sim, uma estrada que a gente percorreu que realmente mudou e vem mudando, na verdade, a forma como a comunicação é feita no Brasil.
cara, isso me deixa bastante orgulhoso, até porque a gente percebeu que esse cenário, ele não podia ser um cenário só do Flow, eu não podia ter um programa que tivesse o monopólio da parada, e a gente trabalhou ativamente durante os anos de 2020, 21 e 22 para a gente aumentar a pluralidade da coisa e a gente conseguir atingir diversos segmentos da sociedade. Então, pra você ter uma ideia, hoje a gente tem um programa só de ciência, hoje a gente tem um programa só de temas adultos, hoje a gente tem um programa que acontece lá no Capão Redondo, sabe? A gente fez um estúdio lá no Capão Redondo, que o Ferrez apresenta um programa lá e tal. E, cara, a pluralidade e espalhar o diálogo tem sido algo que a gente leva desde o primeiro dia. Vai ter uma galera, por exemplo, que vai estar me batendo ou puto comigo porque eu estou conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui para o debate e para a conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem dispostas a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco, eu acho que as pessoas elas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado, vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil e eu tomei como isso a minha missão de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com 5 câmeras filmando a gente. Tô muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Qualquer presidente é presidente dos 215 milhões de habitantes. Exatamente. E aí tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o pensamento da massa, da população. Presidente, eu não sei se eu concordo muito com isso que você está falando, porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. E muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação, né? Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. Mas teve o resultado que a população queria. Que 2/3 queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado numa campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de porte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morrendo. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme, como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. E isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadia a tua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas também diminuiu.
Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vista, sentou em cima. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso, foi bom, dado esse ministro, né? Ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo, que eles são favoráveis ao desarmamento, mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Essa é a briga que a gente enfrentava. A turma do Renan, de Omar Aziz, de Randolfo Rodrigues, queria, naquele momento, comprar vacina a qualquer preço, em qualquer lugar do mundo, a Anvisa fora, queria até dar um prazo de 48 horas para a Anvisa decidir, tá? E sem licitação. E daí o que acontece? Como eu estou brigando contra isso, quando o Congresso, em março do ano seguinte, aprovou um projeto de lei, que virou lei, dizendo que a responsabilidade não era minha, vamos comprar então, era. E compramos, não só da Pfizer, como outras também, Coronavac. Responsabilidade de efeitos adversos. Sim, sim. Tá. E você pode ver, eu não forcei ninguém a tomar vacina. Isso chama-se liberdade. Na verdade, pelo contrário, presidente. Com todo respeito, você sabe que toda vez que você fala, toda vez que todas as ações que você toma, elas repercutem no Brasil em forma de influência. O lance do senhor não tomava... Não sei se o senhor não tomou a vacina, mas assim... O lance não, do eu não senhor... tomei a vacina. Me recomendaram até tomar uma água destilada. Tá. Eu posso enganar você, não vou enganar mim. Então, o lance do senhor não tomar vacina acaba influenciando a galera a não tomar vacina. Influencia alguns. Eles vão ver... Não é que a minha palavra está valendo. Eles foram ler a bula. Porque... meio que a palavra do senhor está valendo, presidente. Você desculpa. Não. Com todo respeito, Tá. mas é que o senhor, de fato... Assim, o senhor influencia. Minha sogra, que estava lá embaixo para tirar foto contigo, cara, ela basicamente vai fazer o que o senhor... Peraí, vamos lá. O Aguinaldo Timóteo estava vacinado? Morreu do quê? Tarcísio Meira estava vacinado? Morreu do quê? Tem um estudo israelense que a Pfizer tem uma validade de 4 semanas. Agora, você falar isso aí, o pessoal me recomenda, não toque nesse assunto. Poxa, eu tenho que falar a verdade pro pessoal, pô. Não quer votar mais em mim? Lamento, né? Posso fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. Você pode ver, estão vacinando criança agora a partir de 3 anos de idade. Essa vacina é para uma cepa que não existe mais. Estou mentindo? Não existe mais. Bom, é uma outra cepa que eu preciso saber. É uma outra cepa. Agora, o que interessa? Eu comprei vacina para todo mundo, 500 milhões de doses. E fomos o país que, mesmo proporcionalmente, mais vacinou. E tem gente que quer tomar a 3ª, a 4ª dose, sem problema nenhum. Enquanto quiser tomar, vamos dar a vacina. Agora, respeitem quem não quer tomar a vacina. Se você está vacinado, você não vai ser contaminado. E a esquerda que fez a campanha contra mim para eu tomar vacina. A esquerda, alguns querem que eu parta, né? Deixa eu ficar sem vacina. Inclusive, uma coisa óbvia, eu acho que o médico vai dizer que eu tenho razão. Quem se contaminou está melhor imunizado que quem tomou a vacina. O que é a vacina? É um vírus inativo. Para enganar seu organismo a produzir anticorpos. Se eu peguei o vírus ativo, o meu organismo não foi enganado. Ele realmente trabalhou para combater aquele vírus e criar uma memória para eu não ser, para quando for contaminado novamente, atacar. Era nisso que o senhor estava apostando, na imunidade de rebanho? A mesma coisa que o Boris Johnson apostou? O Boris Johnson tem uma coisa comigo, eu vou falar aqui, tá? Até uma novidade, né? Eu estava com o Boris Johnson, e ele queria que eu abrisse aqui, facilitasse a importação de uísque. Pô, em plena final de pandemia, com todo respeito, não é a minha prioridade facilitar a importação de uísque. E tínhamos conversado esse papo aqui sobre vacina antes. E ele tinha sido vacinado. Eu falei, eu abro a importação de vacina hoje, facilito, de uísque. Obrigado aí. A gente fez o exame de sangue agora e ver quem está mais imunizado. Tu tiver mais imunizado do que eu por causa da vacina, do que eu que não tomei e tomei o vírus, abro hoje. Ele não topou. Então, certas verdades... Rolou essa conversa? Rolou. Comigo eu descontraio. Com o Putin, teve descontração.
Tá? Tem descontração também. 3 horas de conversa, tem que ter uma descontração. Eu não duvido, não, que o senhor tá, de fato, mais imunizado que eu, que não... Agora, por que vacinar, por exemplo, quem contraiu o vírus, meu Deus do céu? Uma coisa óbvia. E o que acontece, né? Uma parte considerável da população, elas não demonstram qualquer sinal de contaminação. Sim. Tem um nome específico para isso daí, tá certo? Ó, uma coisa sobre as eleições que é interessante e que eu gostaria que o senhor comentasse. Lá no começo, quando a gente começou esse assunto, eu falei sobre o Messias, sobre o Salvador da Pátria. Existe uma cultura no Brasil, e eu não estou falando só desse cenário assim, extremamente polarizado, mas existe uma cultura no Brasil da gente votar como se fosse um concurso de, com todo respeito, um concurso de Miss ou de influenciador do Instagram. Quem é o cara que tem mais seguidores? Assim, porque, ó, honestamente, eu não sei qual que é o teu plano de governo e também não sei qual que é o plano de governo do Lula. Eu faço uma ideia de qual seja o plano de governo do Ciro, porque ele escreveu um livro e tudo mais. O que você pensa sobre as pessoas votarem muito mais baseados no sentimento do que de forma racional? Primeiro comigo, o pessoal cansou de PT, PSDB. Cansou. Cansou basicamente de PT. Tá. Mas o PSDB, olha o Alckmin aí. Lula! Lula! Eu tô com vergonha. Lula! Eu tô com vergonha mesmo. Mas é um aceno... Voltando à cena do crime... Mas não é um aceno no sentido de, olha aqui, ó, tô gerando um governo de coalizão que todo mundo vai conversar, não vou ser tão à esquerda. Marcola e Beiramar se unindo para combater o narcotráfico no Brasil. É por aí, tá? Então você pode ver. Onde foi parar os marqueteiros do PT? Na cadeia. Quando você vê na televisão, é aquela coisa maravilhosa. Tem aquela piada, né? Do político quando resolve ir pro inferno. Né? E quando chega no inferno tá quente. Daí ele fala pro diabo, pô, você falou lá atrás que tinha tudo, mulher, vinho, cerveja. Não. Daí o diabo fala, não, estava em campanha lá atrás. Estava em campanha. Mas isso é o político do Brasil. Mas é isso aí. Quem foi meu marqueteiro? Me aponta aí. Quanto eu gastei na minha campanha? Eu gastei 2,5 milhões de reais. 2018. 2018. Dá menos... Agora tá melhor, vai. Não, eu devo pedir, né, dinheiro para poder aqui fazer meus vídeos, etc. Porque meu partido cresceu demais, mas quando o deputado vai para o partido, não traz o fundo eleitoral. Teu partido, na verdade, foi criado agora, né? Não. Peguei um velho partido aí, mais ou menos velho, que é o PL, Partido Liberal. Tá. Tinha outros partidos querendo meu passe, né, mas resolvi lá o PL e estou lá no PL. Agora nós passamos para 78 deputados. É um partido que tem tudo para, pelo menos, manter esse número de parlamentares. Agora, não é fácil fazer campanha, apesar do fundo partidário. Quem tem um bom fundo partidário é meu ex-partido, o PSL. Pô, mas foi que deixou os caras ter o fundo partidário? Não. Esse fundão foi votado em 2017. Eu não era presidente ainda. Tem um fundo partidário normal... Não rolou um agora aí sinistreza de 6 bilhões? Não. Sim, eu vetei. Derrubaram o veto. Tá. Tem um fundo normal, que sempre teve... E depois apareceu ter um fundão, a cada 2 anos, uma grana para lá. Uhum. Tá? O PSL, por exemplo, vai ter para gastar esse ano quase R$1 bilhão. Que mudou de nome, né? Fundiu-se com o Democrata, União Brasil. Não vou reclamar, não vou falar nada. Fiz a minha parte. Igual o pessoal me acusa de orçamento secreto. É isso mesmo, não? Então, vamos falar sobre isso. Esse lance dos 6 bilhões aí, ele tava no meio ali do orçamento, não é? Tá. E aí, a Carla, eu conversei com a Carla aqui, e ela tava falando que não teve jeito. Teve que engolir esse sapo aí. É isso mesmo? Não, na segunda vez, sim. Eu não vou vetar de novo algo que vai ser derrubado. É fazer... desfeito para o Congresso. Não. O senhor... Eu fiz a minha parte lá atrás, vetei. O senhor é contra essa parte aí? O Congresso derrubou o veto. Até o PT votou para derrubar o veto. Que pose de moralista. O PT pose de moralista agora no orçamento secreto. Primeiro, se é secreto, como é que está publicado no Diário Oficial da União? Bem, o que é isso aí? Chama-se emenda de relator. Criou-se, no meu governo, iniciativa de parlamentares,
o tal do orçamento chamado RP9, né? O orçamento secreto. Então, na ordem de 16 bilhões de reais, Que é uma grana. é uma grande 16 bilhões, quem decide para onde vai esse dinheiro é o relator. Quando foi aprovado, eu vetei. Um tremendo desgaste junto ao parlamento. O parlamento derrubou o veto. O PT, eu não sei se foi unânime, mas pelo menos a grande maioria votou para derrubar o veto. Porque é dinheiro na mão dos parlamentares. O relator, ele que negocia. Quem é o relator? É um homem, um deputado federal, que conversa com o parlamento e de 16 bilhões, por exemplo, para você eu dou 200 milhões. Para ele 1 milhão, para ele 0. E quando eles mandam essa proposta para nós, nós temos que executar. Eles dizem o que vai ser feito com esse dinheiro. Daí eu falo que esse orçamento secreto eu manipulo para ganhar o teu voto. Não é para comprar uns votinhos, não. Mas eu não tenho nada a ver com orçamento secreto. Eu sou obrigado a executar o orçamento secreto. Chega lá para Quem teve essa ideia? um parlamentar. Um parlamentar teve essa ideia, criou ali a parada, Entrou mandou lá. pro senhor, o senhor Não, vetou, vetei, sim. daí voltou e eles derrubaram o veto. Tanto é que, isso? na verdade, o pessoal fala que quem faz lei é o executivo e o legislativo. Não, quem faz a lei é o legislativo. Sim, é o previsto. É quando eles fazem a lei, né? E eu veto, eles mantêm o veto ou derrubam o veto. Então a última palavra é deles. Quando eles fazem uma proposta de emenda à Constituição, não passa por mim. O que eles votam lá, quando passa na segunda casa, tem uma sessão do Congresso e é promulgado essa emenda à Constituição. Por que esse filho é teu pra mídia? Mas é só botar na minha trave. Vai, fala. Vamos tocar o barco, pô. Esse Brasil é fantástico. Você viu os números da economia? Cara, Desemprego, inflação, eu vi uma coisa que me chamou a investimento atenção, externo. que eu tava querendo falar contigo aí sobre isso, que assim, a gente apresentou um déficit no Não, superávit fiscal. como é que é? Não sei o que primário, como é que é o nome? Superávit primário. Isso, que é assim... É o gasto, é o arrecadado versus o gasto. Exatamente. E Positivo. a gente teve um déficit nos últimos 8 anos e temos esse ano uma previsão superávit. de ter um superávit, né? Eu vi que a gente aumentou que o senhor está falando da curva de Laffer, sei lá, que a gente aumentou a receita em quase 67 bilhões, né? E com uma economia de 30 bilhões nos gastos totais. Isso eu vi mais ou menos esses números no próprio site, no Gov, lá Você quer ver uma coisa? no site do governo. Você pega as prefeituras que já foram administradas pelo PT. Tem um excesso de servidores. O servidor não gosta que eu fale isso. Mas daí isso faz levar o salário lá para baixo. Por exemplo, a empresa já desceu o cacete em mim, porque eu vou repetir o que eu falei aqui. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu só crio emprego quando crio o cargo em comissão ou abro o concurso público. Nós começamos no meu governo... Ou facilita a iniciativa privada. Isso você bateu onde que interessa, né? Eu comecei meu governo extinguindo quase 30 mil cargos em comissão. 30 mil cargos em comissão, comecei meu governo. O cargo em comissão, o que é? Eu posso botar você lá... O senhor pode me colocar lá para trabalhar de qualquer coisa? Desce de 1 a 6. Tem alguns pequenos critérios, mas bota em curso superior, bota desce 6. O que você vai fazer? Não interessa. Tá? Isso aí é a maneira de você botar pessoas também que você tem a liberdade e confia para trabalhar. Sim, existe estado positivo, mas você pode botar apadrinhados. O que tinha na presidência da República, cargo em comissão de cara que há anos não ia na presidência da República. Tá? E aqui tem ministro que ligou pessoalmente pro empregado. Peraí, você está há 2 anos sem comparecer aqui. Mas a sua indicação fulano de tal. Daí, esse fulano de tal ligar para manter o cara empregado. Mas o cara está em Rondônia e está empregado aqui em Brasília. Isso você está falando é Foi um começo traumático, que gente importante tinha 10 cargos em comissão lá em Brasília que ninguém trabalhava, ninguém ia para lá. Botamos para quebrar, vai trabalhar. É o Itaipu Binacional. Quando o Silvio Luna for para lá, o que acontece? A nata de Itaipu Binacional, que era em Foz do Iguaçu, morava em Brasília, tinha gente, morava em Curitiba, tinha gente que voltava todo dia de avião, ganhava diária para isso. A senhora Janja, esposa do Lula, era empregada em Itaipu Binacional e trabalhava em Curitiba.
que eu falei para o general Silvio Luna lá? Ele foi transferido aos poucos, todo mundo para Foz do Iguaçu. Todos. Quer ser diretor, vai ter que trabalhar aqui. Servidor tem que trabalhar aqui. Ela foi a última a deixar Curitiba, para dizer que estou perseguindo ela. Depois ela pediu demissão e casou com o Lula. Tá? Era assim que funcionava muitas estatais pelo Brasil, cargos em comissão. E, pessoal, quando cortamos 30 mil cargos em comissão, partiu até do Nix Lorenzoni essa ideia, né? Você que passou a dar valor. Eu passei a ter menos cargos em comissão, quero botar gente que funcione aqui no meu ministério. E não ter 30 caras sobrando aqui, 200 lá. Uhum. Foi traumático o nosso governo. Para mudar o negócio, choque de realidade. Não era o papo. A grande reforma administrativa foi essa daí. Diminuiu o número de servidores. Diminuiu a folha de pagamento. Sem trauma, ninguém mandou ninguém embora. O comissionado foi embora. Não tinha estabilidade, mas servidor com estabilidade ficou lá. Agora inventaram esses dias, por exemplo, aí que o nosso ministro da Educação deu poderes a reitores a demitir via PAD, né, processo administrativo disciplinar, servidores estáveis. Não é verdade. Não é verdade. Sempre o reitor foi a última instância para demissão ou não, sempre foi. E quando você muda uma portaria, por exemplo, às vezes você é obrigado, antes de mudar a portaria, a mudar o decreto. E mais ainda, ele criou mais uma instância para o servidor recorrer, que é o próprio ministro. Olha, se foi absolvido, acabou. O reitor deixa o cara no serviço dele. Se ele foi condenado a perder emprego, tem mais uma instância que é o próprio ministro, para exatamente evitar perseguições. E ele é massacrado porque fez uma nova portaria para cumprir um decreto que foi reeditado com pequenas alterações, para poder ter o PAD. Agora, nós sabemos que na universidade tem o reitor, geralmente é de esquerda. Geralmente, 90% é de esquerda. E tem poder, sim, de demitir. Com o devido processo legal. Mas esse processo legal não é o reitor que vai demitir. Entra a Controladoria Geral da União para participar do processo de demissão. Daí o pessoal massacra o ministro da Educação, dizendo que deu poderes aos reitores, que grande maioria são de esquerda, para demitir quem é de direita. Não é verdade. E sabemos qual ex-ministro que faz essa fofoca para atrapalhar o governo. Como se deu porque eu perguntei para ele como é que se deu essa quebra. Porque ele é eleito com a bandeira do Bolsonaro também e tal. Pô, qual que é o teu lado da história em relação a trair os caras, assim, deixar para trás? Olha só. Eu não vou personalizar esse ou aquele ou aquela. Tá. Várias pessoas viraram inimigas rapidamente. Um chegou para mim e falou, eu quero a Secretaria de Cultura. Não quero minha Secretaria de Cultura para mim. Eu tá contigo. O outro falou, eu quero todos os postos da Receita Federal em São Paulo. O outro falou, eu quero criar uma Secretaria do Nordeste, onde vai botar lá, por exemplo, a Codevasf. Então, cada um começou a pedir essas poucas pessoas, para pedir certas coisas, que eu falei, não vou dar. O governo é meu. Se você quer ajudar a escolher pessoas para ocupar isso aí, tudo bem. Mas não para você fazer uso disso. Eu quero botar um cara na cultura que moralize a Lei Rouanet. Não sou contra a cultura. Tem aquela lei, Paulo Gustavo, como é que é? Paulo Gustavo. Foi aprovada agora aí, tudo bem. Deu uma confusão, mas tudo bem. Está atendendo os mais humildes. A Lei Rouanet, que pagava até 10 milhões por ano. O teu problema com a Lei Rouanet era os 10 milhões. Não era absurdo você, para figurões que viviam puxando o saco de outros presidentes lá atrás, pegar, captar no mercado até 10 milhões de reais. Mas tu não deu uma afinada na parte da cultura no Brasil, junto ao ministério? Não, a cultura nós botamos embaixo de outro ministério, virou secretaria. Virou secretaria. O esporte isso também. Não enfraquecer, presidente? Não é questão de enfraquecer. Nós queríamos diminuir o número de ministérios. Hoje eu vejo, por exemplo, o esporte... Mas na prática tem efeito? Não tem efeito. Eu fui ver depois, que não tem quase efeito. Efeito tem porque o cara tem um avião que ele pode deslocar pelo Brasil, um pouco mais de gente lá no ministério, mas não surte aquele efeito econômico que você achava toda que surtia. Confesso que vi que não era isso tudo. Você pega, por exemplo, o Ministério do Esporte. Tá, o Marcelo, eu chamo de Marcelo Negão, é Marcelo Magalhães, né? O Marcelo Magalhães. Tá. O cara deu show lá, como secretário.
Ele ressuscitou o GEBS. Desde 2004 não tinha os Jogos Estudantis Brasileiros. Ele fez o ano passado. Ele foi agora nos Jogos, chama de Gymnase, né? Lá na França. 60 países disputando, quase toda a Europa, fomos vice-campeões. Ele é um cara que levou obras, você não sabia que a Secretaria ou o Ministério do Esporte tinha tanta obra no passado, tinha capacidade de fazer, e fez. É igual o turismo, fez obras fantásticas pelo Brasil. Eu não sabia desse potencial todo, apesar de 28 anos de parlamento. Então hoje eu estou em melhor condições de ser presidente de forma mais equilibrada, vamos assim dizer. Com essas pessoas que nós acertamos. É o Jorge Seife da pesca, um negócio fantástico. Eu até botei o apelido nele, né? Tilápia. Tá? O cara é o Tilápia. Pô, você pega, por exemplo, você sabia que a FUNAI no passado, quando na iminência de eu assumir por ocasião da transição, descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar índio a mexer com Bitcoin. Na transição, vamos cancelar isso aí. O que você acha da Bitcoin? Eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, o senhor faria algum movimento Aí eu vou nesse perguntar sentido? para o Paulo Guedes, que eu não sei o que é Paulo Bitcoin. Guedes, deixa quieto. O PG, não sei o que é, não Deixa sei o quieto. que é Bitcoin, não sei o que é isso. Eu acho que a maioria da população não sabe, mas gastar 50 milhões para ensinar aí de mexer com Bitcoin, acho que é sacanagem. Por exemplo, o turismo, também descobrimos. Um contrato lá, aí foi executado, foi pago no governo anterior, tá? Queriam saber se uma cidade da França podia ou não ter uma casa vinculada a Embratur para divulgar o turismo lá fora. O Dessal pediu para uma fundação e a fundação respondeu com meia lauda, dizendo que aquele município da França não seria proveitoso para uma casa de turismo lá. Preço da consulta, 5 milhões de reais. Porra. E os contratos para divulgação de atividade também de ministério. É tudo na mão de amigos. Famílias que vivem descendo o cacete em mim, inclusive, com grana lá, 50 milhões, 60 milhões. Botamos na lona tudo isso aí. Entendi. Então o que acontece? Esses caras ficaram frustrados. Que queriam participar do governo dessa forma, indicando pessoas, podiam até indicar, mas o crivo é meu. Ô, Tiagão, Porra, não vou tomar não, porque eu vou te falar, eu tô me mijando já, então deixa quieto aí. Obrigado. Não, vai mijar nas calças aí, vamos Eu vou continuar. mijar nas calças. Eu devia ter colocado na Tá com fraldão aí ou não? Mas desculpa, presidente, continua. Então, muita coisa, algumas pessoas queriam continuar. Tinha gente que queria mandar na CEAGESP, que está agora com o Coronel Melara hoje, mandar para quê? Você faz as contas que eu te falei aqui. Quanto de propina tinha por mês? Mais de 1 milhão por mês de propina. Todas as providências foram tomadas com o coronel, fazendo o devido boletim de ocorrência em delegacia. Tu ajudou a enterrar a Lava Jato, cara? Eu vi uma declaração... Eu falei, do que depender de mim, Lava Jato vai existir mais, porque eu não sou governo corrupto. Por mim, a Lava Jato morre, porque não vai ter como trabalhar buscando corrupção no governo, porque o nosso governo não dá espaço para isso. Mas você acha que se eu pudesse acabar com a Lava Jato, o Lula não teria acabado? Porra. Daí o pessoal pega isso, que é uma interpretação, e porrada em cima de mim. Acabou com a Lava Jato. Mas assim, o senhor é bastante influente, o presidente é bastante influente, bastante bem conectado com a galera que lida com esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente viu aí no auge da Lava Jato determinadas pessoas falando em fazer um pacto nacional e tudo mais. Não era no seu governo, era anterior. A questão é que, por mais que o senhor, vamos lá, que o senhor tente manter um governo livre de corrupção, não depende só do senhor. Que nem o caso lá dos caras que foram pedir propina em ouro e tudo mais, né? No MEC. Então, assim, ter um aparato como a Lava Jato... Você pode ver, no meu governo, cadê a mala de dinheiro do Ministério da Educação? Cadê a mala de dinheiro da Covaxin? Qual conta? Não tem nada. Só ilações. O que eu falei que, por mim, não existia Lava Jato, porque eu não fico negociando cargos importantes, que têm orçamento poupudo, para negar se dar bem.
É que eu falei para você, eu sequer mexo no meu cartão corporativo de R$ 25.000, que eu posso tomar em Tubaína todo mês. Eu não pedi a aposentadoria da Câmara por 28 anos de parlamentar, mais 2 incorporados de vereador, podia estar ganhando mais 30 mil por mês. Isso tudo perfeitamente verificável, não é? Não, não se tem, aquele cara aí ali quiser ir pesquisar isso, ele chega a essa conclusão aí, também. hoje em dia eu tô com 50 anos de serviço. Aham. Tá, mas não estou reclamando do meu salário, não. Eu não pago nada para se alimentar, para se locomover. Nada eu pago. Tá? Então eu não estou reclamando disso. Agora, por mim, não existiria Lava Jato, porque eu não negocio o Ministério, bancos oficiais estatais, para negar de meter a mão. Mas o que a Lava